Esse segurança não sabe com quem está falando. Eu disse isso com toda a arrogância de quem sempre teve portas abertas pelo sobrenome e conta bancária. Olhei para aquele homem de uniforme azul como se fosse um obstáculo irritante em meu caminho. Se eu soubesse que estava falando com o dono de tudo aquilo, mas às vezes a vida tem formas cruéis de nos ensinar humildade. Dr. Eduardo Mendonça acordou naquela segunda-feira de novembro com a sensação familiar de superioridade que o acompanhava. Desde a infância privilegiada. Aos 38 anos, ele era sócio-diretor da Mendonça em Associados, escritório de advocacia especializado em direito empresarial que atendia grandes corporações, e estava acostumado a ter sua autoridade reconhecida instantaneamente em qualquer ambiente. A rotina matinal era um ritual de status. Café expresso preparado pela governanta filipina, leitura do Financial Times no iPad, verificação dos e-mails urgentes no iPhone 14 Pro Max e uma seleção cuidadosa do terno que usaria, naquele dia, um Armani cinza chumbo de 12.000 reais que havia comprado na última viagem a Milão. Eduardo havia crescido numa família de tradição jurídica. Seu avô foi desembargador do Tribunal de Justiça. Seu pai construiu um dos maiores escritórios de advocacia do país, e ele próprio se formou em Direito pela USP aos 22 anos. Fez mestrado em Harvard, e aos 28 já era sócio da empresa familiar. Nunca precisou lutar por reconhecimento ou provar competência. Tudo chegava naturalmente através do sobrenome Mendonça. Naquela manhã específica, Eduardo estava particularmente satisfeito. Havia fechado na sexta-feira anterior um contrato de assessoria jurídica de 2,3 milhões com uma multinacional americana e tinha uma reunião crucial às 10 horas no edifício Paulista Tower para assinar os documentos finais. Dr. Eduardo, disse Rosa, sua secretária pessoal há 8 anos, quando ele chegou ao escritório às 8h30, confirmei sua reunião no Paulista Tower. O cliente solicitou que seja pontual, pois tem agenda apertada. Claro, pediu carro. Já está esperando na garagem. Eduardo desceu até a garagem em seu elevador privativo e encontrou Marcos, seu motorista particular, ao lado do Mercedes-Benz S500 preto. Era um carro de 800.000 reais que Eduardo havia comprado não apenas pelo conforto, mas principalmente pelo impacto que causava quando chegava a reuniões importantes. Durante o trajeto de 25 minutos até a Avenida Paulista, Eduardo revisou mentalmente os pontos principais do contrato que assinaria. Era uma negociação complexa, envolvendo fusão empresarial, devido diligência internacional e estruturação tributária sofisticada. Exatamente o tipo de trabalho que apenas escritórios de elite como o seu conseguiam executar. Dr. Eduardo, disse Marcos quando se aproximavam do destino, o trânsito está bem pesado hoje. Vamos chegar exatos às 10 horas. Perfeito. Pontualidade é fundamental em negócios desse nível. Quando o Mercedes parou em frente ao Paulista Tower, Eduardo observou o prédio com aprovação. Era uma construção imponente, de padrão arquitetônico internacional, exatamente o tipo de endereço que seus clientes de alto nível esperavam encontrar. Marcos, me busca às 11h30. A reunião não deve durar mais que 1 hora. Eduardo desceu do carro com a postura confiante de quem estava acostumado a ser o advogado mais importante em qualquer sala. Ajeitou os punhos da camisa Versace, verificou se o Rolex Submariner estava bem posicionado no pulso e caminhou em direção à entrada principal do prédio. A recepção do Paulista Tower era sofisticada como Eduardo esperava. Mármore italiano no piso, teto alto com iluminação indireta, plantas ornamentais estrategicamente posicionadas e uma atmosfera que respirava sucesso empresarial. Próximo à entrada, uma mesa discreta onde um segurança de aproximadamente 40 anos, uniformizado em azul marinho, organizava papéis. Eduardo se dirigiu diretamente aos elevadores,
presumindo que sua aparência e postura deixariam claro que era um visitante de alto nível, que não precisava de formalidades burocráticas. Com licença, senhor, disse o segurança, se levantando educadamente. Preciso anotar sua visita no registro. Eduardo parou e olhou para o homem com aquela expressão de incredulidade que usava quando alguém ousava questioná-lo. Registro? Eu sou o Dr. Eduardo Mendonça, da Mendonça em Associados. Tenho reunião marcada no 23º andar. Entendo, doutor. É procedimento padrão do prédio. Posso ver um documento e anotar com quem tem reunião? Eduardo suspirou com impaciência evidente. Olha, amigo, não tenho tempo para burocracia. Sou advogado. Não sou qualquer pessoa que precisa ficar explicando o que vim fazer aqui. O segurança manteve a postura educada, mas firme. Senhor, são normas de segurança. Todos os visitantes precisam ser registrados, independente do cargo. Você sabe quanto eu ganho por hora? Perguntou Eduardo, elevando ligeiramente o tom de voz. R$ 2.500. Cada minuto que você me faz perder custa mais que seu salário diário. Alexandre, porque era esse o nome do segurança, embora Eduardo não tivesse se dado ao trabalho de perguntar, assentiu calmamente. Entendo, doutor. Mas são apenas 2 minutos para o registro. 2 minutos que eu não tenho, respondeu Eduardo, consultando ostensivamente o Rolex. Escuta, você é apenas o segurança. Eu sou cliente de uma das maiores empresas deste prédio. Acha mesmo que deveria estar me atrasando com essas bobagens? A frase, você é apenas o segurança, saiu da boca de Eduardo com o desprezo automático que ele reservava para pessoas que considerava hierarquicamente inferiores. Não era malícia calculada, era simplesmente como ele enxergava o mundo, dividido entre pessoas importantes, como ele, e pessoas funcionais, como seguranças, porteiros, garçons. Alexandre ficou alguns segundos em silêncio, observando Eduardo com uma expressão que o advogado não conseguiu interpretar completamente. Havia algo nos olhos do segurança. Não raiva ou humilhação, mas uma espécie de avaliação silenciosa. Doutor Eduardo, disse Alexandre finalmente, vou fazer uma exceção hoje. Pode subir direto. Eduardo sorriu com satisfação, interpretando a concessão como reconhecimento natural de sua superioridade. Obrigado, era só isso que precisava. Caminhou em direção aos elevadores sem olhar para trás, sem agradecer adequadamente, sem perceber que Alexandre havia anotado cuidadosamente seu nome numa caderneta pessoal. No 26º andar, Eduardo foi recebido por Patrícia Almeida, diretora jurídica da Multicorp Brasil, empresa que havia contratado seus serviços. Era uma mulher de 45 anos, executiva experiente, que Eduardo conhecia há 3 anos, através de diversos projetos jurídicos. Eduardo, como vai? Pronto para assinar nosso mega contrato? Mais que pronto, Patrícia. Sua empresa fez uma excelente escolha contratando nossos serviços. Eles se dirigiram para uma sala de reuniões equipada com tecnologia de ponta, onde outros 4 executivos da Multicorp aguardavam. Durante a próxima hora, Eduardo apresentou os detalhes finais da estrutura jurídica que havia desenvolvido para a fusão empresarial. Era, de fato, um trabalho brilhante. Eduardo tinha competência técnica inquestionável. Havia estruturado operações similares para dezenas de multinacionais. Dominava aspectos tributários complexos. Conhecia nuances regulatórias que poucos advogados no país conseguiam navegar. Excelente trabalho, Eduardo, disse Patrícia, quando terminaram de revisar todos os documentos. Seus honorários estão mais que justificados. Obrigado. É sempre gratificante trabalhar com clientes que reconhecem qualidade. Quando a reunião terminou, Eduardo estava eufórico. Havia assinado o maior contrato individual de sua carreira, reforçado sua reputação como um dos melhores advogados empresariais do país, e ainda recebido indicações para outros 2 projetos potenciais. Desceu ao lobby às 11h25, 5 minutos antes do horário, combinado com Marcos.
O mesmo segurança estava na recepção, agora conversando educadamente com uma senhora idosa que parecia ser visitante. Eduardo passou direto, sem cumprimentar, rumo à saída. Mas foi interceptado novamente. Doutor Eduardo, disse Alexandre, como foi a reunião? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Por que um segurança estaria interessado no resultado de sua reunião de negócios? Foi boa, respondeu ele, sem esconder a irritação por ter sido abordado. Que bom! A Multicorp é uma empresa excelente. Deve ter sido um projeto interessante. Eduardo franziu a testa. Como um segurança sabia detalhes sobre a empresa com quem tinha reunião. Você conhece a Multicorp? Conheço, sim. Boa empresa, executivos competentes. Havia algo na forma como Alexandre falava que incomodou Eduardo. Não era a deferência que ele esperava de um funcionário operacional, mas uma espécie de familiaridade que parecia inadequada. Bom, preciso ir, disse Eduardo, cortando a conversa. Claro. Doutor, tenha um ótimo dia. Eduardo saiu do prédio com uma sensação estranha que não conseguiu identificar completamente. Nas semanas seguintes, Eduardo voltou ao Paulista Tower mais 4 vezes para reuniões relacionadas ao projeto da Multicorp e outros clientes. Em cada visita, teve pequenos encontros com Alexandre que foram cristalizando um padrão de comportamento que revelava aspectos fundamentais de sua personalidade. Na segunda visita, Eduardo chegou atrasado devido ao trânsito e estava particularmente impaciente. Registro rápido hoje, disse ele para Alexandre, consultando o relógio. Estou 10 minutos atrasado. Sem problemas, doutor. Com quem tem reunião? Multicorp, 23º andar. Você deveria já saber, né? Venho aqui toda semana. Claro, só preciso anotar no livro. Eduardo tamborilou os dedos na mesa enquanto Alexandre preencheu os dados. Sabe o que me impressiona? Disse ele sem filtro. Como vocês, funcionários operacionais, conseguem fazer a mesma coisa repetitiva todos os dias. Não deve ser fácil ter uma vida tão limitada. Alexandre o olhou calmamente. Cada trabalho tem sua importância, doutor. Claro, claro. Mas convenhamos, né? Deve sonhar com alguma coisa maior. Na verdade, estou bastante satisfeito com o que faço. Eduardo riu condescendentemente. Bom, pelo menos você tem conformismo. Isso é positivo. Na terceira visita, Eduardo chegou acompanhado de Dr. Carlos Ribeiro, seu sócio júnior, para uma reunião com outros 2 clientes do prédio. Carlos, disse Eduardo enquanto Alexandre fazia o registro, este é o segurança que eu te falei. Simpático, mas meio curioso demais sobre nossos negócios. Carlos olhou para Alexandre com a mesma expressão de superioridade automática que havia aprendido com Eduardo. Ah, entendi. Tipo o porteiro do meu prédio. Sempre quer puxar conversa sobre coisas que não entende. Eduardo riu. Exato. Mas, enfim, fazem parte do cenário urbano. Alexandre continuou preenchendo o registro sem demonstrar reação. As palavras. Mas Eduardo notou que suas mãos pararam por um segundo, como se estivesse controlando algum impulso. O que Eduardo não percebia era que a cada visita, sua arrogância se tornava mais explícita e desnecessária, como nunca havia sido confrontado por suas atitudes. Pessoas em posições subordinadas simplesmente não tinham poder para questioná-lo. Ele havia gradualmente perdido qualquer filtro social quando interagia com funcionários operacionais. Na quarta visita, Eduardo trouxe um cliente americano para uma reunião na Multicorp. Durante o registro, o americano começou a conversar com Alexandre em inglês sobre o prédio e a cidade de São Paulo. This building has excellent architecture, disse o americano. How long have you been working here? Este prédio tem arquitetura excelente. Há quanto tempo trabalhas aqui? 8 months, sir. It's a pleasure to work in such a professional environment, respondeu Alexandre fluentemente. 8 meses, senhor. É um prazer trabalhar num ambiente tão profissional.
Eduardo ficou surpreso com a fluência do inglês de Alexandre, mas interpretou isso como algo irritante em vez de impressionante. Desculpa, John, disse Eduardo para o americano. Você não precisa conversar com ele. Vamos direto para a reunião. O americano olhou para Eduardo com uma expressão de leve desconforto. He seems very professional and well educated. Ele parece muito profissional e bem educado. É só impressão. Pessoal de segurança aqui no Brasil, às vezes, fala inglês básico, mas não entendem de negócios reais. Alexandre ouviu a conversa inteira e, pela primeira vez, Eduardo viu um flash de algo que parecia indignação nos olhos do segurança. Mas foi apenas um momento. Alexandre rapidamente voltou à postura profissional. Elevadores à direita, doutores. Tenham uma excelente reunião. Na quinta visita, Eduardo estava sozinho e particularmente estressado devido a um problema jurídico complexo que havia surgido em outro projeto. Dia ruim? Perguntou Alexandre durante o registro, num tom genuinamente solícito. Você não faria ideia, respondeu Eduardo. Problemas de milhões de reais que exigem soluções sofisticadas. Não é o tipo de coisa que pessoas no seu nível conseguiriam compreender. Entendo. Deve ser muito pressão lidar com responsabilidades tão grandes. É mesmo. Por isso que alguns de nós estudamos décadas para chegar onde chegamos, enquanto outros... Eduardo fez um gesto vago com as mãos. Fazem o que conseguem. Alexandre assentiu silenciosamente e entregou a identificação de visitante. Eduardo subiu aos elevadores sem perceber que Alexandre havia feito uma anotação especial em sua caderneta pessoal. Para entender completamente por que Eduardo havia desenvolvido tamanho desprezo automático por pessoas em posições operacionais, seria necessário conhecer sua trajetória pessoal e familiar. Eduardo Mendonça cresceu numa mansão de 2.000 metros quadrados no Morumbi. Filho único de pais que nunca trabalharam com as mãos, nunca precisaram se preocupar com salário, nunca conviveram socialmente com pessoas de classes econômicas diferentes. Desde criança, foi rodeado por babás, motoristas, jardineiros, cozinheiras, sempre pessoas prestando serviços, nunca pessoas com quem se relacionava como iguais. Na adolescência, estudou no Colégio São Luís, ambiente onde todos os colegas vinham de famílias similares. Na Faculdade de Direito da USP, gravitou naturalmente para o grupo de estudantes que, como ele, já tinham carreiras garantidas por conexões familiares. Durante o mestrado em Harvard, conviveu exclusivamente com outros filhos da elite internacional. Aos 28 anos, quando se tornou sócio da Mendonça em Associados, Eduardo nunca havia realmente trabalhado para conquistar algo. Nunca havia sido rejeitado em processos seletivos, nunca havia enfrentado dificuldades financeiras, nunca havia precisado impressionar estranhos com competência para conseguir oportunidades. Como resultado, havia desenvolvido uma visão de mundo extremamente segmentada. Existiam pessoas do seu nível, executivos, advogados, empresários, herdeiros e pessoas operacionais, todos os demais. Não era maldade consciente, mas limitação estrutural de perspectiva. Durante 15 anos de carreira jurídica, Eduardo havia construído uma reputação sólida, baseada em competência técnica genuína. Era realmente um advogado brilhante. Dominava áreas complexas do direito empresarial, tinha intuição estratégica para negociações, mas nunca havia aprendido a separar competência profissional de valor humano. Em seu mundo particular, ser bom no que fazia dava-lhe automaticamente o direito de considerar-se superior a pessoas que faziam trabalhos menos qualificados. Era uma lógica que nunca havia sido questionada, porque nunca havia sido confrontada. O incidente que mudaria definitivamente o relacionamento entre Eduardo e Alexandre aconteceu numa sexta-feira chuvosa de dezembro, quando Eduardo chegou ao Paulista Tower para uma reunião de emergência.
Um de seus clientes havia enfrentado uma investigação fiscal surpresa e Eduardo precisava resolver questões jurídicas urgentes. Estava visivelmente estressado, falando alto ao telefone sobre prazos processuais e riscos de autuação. Quando chegou à recepção, Alexandre estava atendendo simultaneamente 2 outros visitantes que haviam chegado antes. "Com licença", disse Eduardo, interrompendo bruscamente. "Preciso subir agora. É emergência." "Um momento. Doutor, estou terminando de atender estes senhores." Não tem um momento. Eu disse que é emergência. Você não está entendendo?" Os outros visitantes olharam desconfortavelmente para a cena. Alexandre manteve a calma profissional. "Doutor Eduardo, são apenas 2 minutos. Assim que terminar." "Escuta aqui", explodiu Eduardo, elevando o tom para que todos no lobby pudessem ouvir. "Eu não sei se você não está entendendo a situação, mas eu não sou qualquer pessoa. Sou o Dr. Eduardo Mendonça. Meus honorários são de 2.500 por hora. Tenho reunião de emergência que pode salvar uma empresa de falir." Eduardo fez uma pausa dramática, olhando Alexandre como se estivesse explicando conceitos básicos para uma criança. "Você ganha, o quê? Um salário mínimo por mês? Eu ganho isso em 4 horas. Acha mesmo que deveria estar me fazendo esperar por causa de protocolo burocrático?" O silêncio no lobby foi constrangedor. Os outros visitantes evitaram contato visual, claramente desconfortáveis com a humilhação pública. Uma secretária que passava pelo lobby parou e observou a cena com expressão de desaprovação. Alexandre ficou alguns segundos em silêncio e Eduardo teve a impressão de que estava vendo uma transformação sutil, mas significativa na postura do segurança. Não era submissão ou intimidação. Era algo que parecia muito com decepção. "Doutor Eduardo", disse Alexandre finalmente, com uma voz mais baixa que o normal. "O senhor pode subir." "Era só isso que eu queria ouvir", respondeu Eduardo, sem perceber que havia cruzado uma linha invisível. Enquanto esperava o elevador, Eduardo ouviu Alexandre se desculpando educadamente com os outros visitantes pelo constrangimento. "Peço desculpas pela situação. Vamos dar continuidade ao registro de vocês." No elevador, Eduardo sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido culpa, mas rapidamente a reprimiu. "Foi necessário", murmurou para si mesmo. "Às vezes eles precisam entender hierarquias." A reunião de emergência durou 3 horas e foi extremamente tensa. Eduardo conseguiu evitar o pior dos problemas fiscais para seu cliente, mas durante todo o processo não conseguiu se concentrar completamente. Parte de sua mente ficava voltando para a cena no lobby, especificamente para a expressão nos olhos de Alexandre. Quando desceu às 18h30, o turno de Alexandre já havia terminado. Havia outro segurança na recepção, um homem mais jovem que Eduardo não conhecia. "Onde está o segurança que trabalha de manhã?" perguntou. "Eduardo. Seu Alexandre saiu às 14. Posso ajudar em alguma coisa?" Não precisa." Eduardo saiu do prédio com uma sensação estranha. Pela primeira vez em semanas, não tivera nenhuma interação com Alexandre, e por algum motivo isso o incomodou mais do que deveria. Durante o fim de semana, Eduardo se pegou pensando ocasionalmente no incidente, não com arrependimento. Ele mantinha a convicção de que havia agido adequadamente, mas com uma curiosidade incômoda sobre por que a reação de Alexandre havia sido tão contida. A maioria das pessoas ficaria irritada, pensou ele. Por que ele pareceu mais triste? Na segunda-feira seguinte, Eduardo voltou ao Paulista Tower para uma reunião de rotina. Chegou preparado para encontrar Alexandre e talvez fazer algum comentário que atenuasse a tensão da sexta-feira anterior. Mas Alexandre não estava lá. Havia outro segurança mais velho que Eduardo não conhecia. "O Alexandre não trabalha mais aqui?" perguntou Eduardo durante o registro. "Trabalha sim, doutor, mas mudou o horário. Agora trabalha das 14h às 22 horas. Eduardo ficou genuinamente desapontado.
Durante meses, as pequenas interações com Alexandre haviam se tornado parte de sua rotina. Mesmo quando eram tensas ou quando ele se mostrava arrogante, havia algo naquelas conversas que quebrava a monotonia de seus dias empresariais. Nas semanas seguintes, Eduardo começou a chegar propositalmente mais tarde para suas reuniões, esperando encontrar Alexandre no turno vespertino. Quando finalmente conseguiu, na terceira tentativa, notou que algo havia mudado fundamentalmente na dinâmica entre eles. "Boa tarde, seu Alexandre", disse Eduardo, tentando um tom mais cordial que o habitual. "Boa tarde, doutor." A resposta foi educada, mas havia uma frieza profissional que não existia antes. Alexandre fez o registro de forma eficiente, mas sem as pequenas conversas casuais que costumavam ter. "Como vai indo o trabalho?" tentou Eduardo. "Bem, obrigado." Bem, desculpa se fui meio estressado na semana passada. Estava com um problema urgente de cliente." Alexandre o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em semanas. "Sem problemas, doutor. Entendo que todos têm dias difíceis." Mas o tom não era de aceitação, era de distanciamento educado. Eduardo percebeu que havia perdido algo que não sabia que valorizava. Durante as visitas seguintes, tentou restaurar a familiaridade anterior, mas Alexandre mantinha uma postura profissional impecável, porém distante. Respondia a todas as perguntas, cumpria todos os protocolos, mas havia uma barreira invisível que Eduardo não conseguia transpor. Foi nesse período que Eduardo começou a observar mais atentamente como Alexandre interagia com outras pessoas. E o que viu o deixou desconfortável de uma forma que não conseguia explicar. Alexandre conversava naturalmente com outros visitantes, ria de pequenas piadas, demonstrava interesse genuíno por pessoas que vinham ao prédio. Mas com Eduardo, mantinha apenas o profissionalismo básico necessário. "Por que ele conversa com todo mundo menos comigo?" Eduardo se perguntou certa tarde, depois de observar Alexandre ter uma conversa de 5 minutos com um entregador sobre futebol. A resposta era óbvia, mas Eduardo relutava em admiti-la. Alexandre o tratava diferente, porque ele havia se comportado de forma diferente. Mas admitir isso significaria questionar a forma como tratava pessoas em geral, e Eduardo não estava preparado para essa reflexão. O momento que transformaria completamente a percepção de Eduardo sobre Alexandre aconteceu numa quinta-feira de janeiro, quando ele chegou ao Paulista Tower para uma reunião que havia sido cancelada de última hora. "Doutor Eduardo", disse Alexandre durante o registro, "sua reunião com a Multicorp foi cancelada. Doutora Patrícia ligou há meia hora." "Cancelada? Por quê?" "Não informaram o motivo, apenas pediram para remarcar para a próxima semana." Eduardo ficou irritado. Havia saído do escritório especificamente para aquela reunião, cancelado outros compromissos, e agora teria que voltar sem resolver nada. "Que situação chata", murmurou ele. Foi nesse momento que aconteceu algo inesperado. Patrícia Almeida desceu ao lobby, visivelmente surpresa ao ver Eduardo lá. "Eduardo, pensei que tinha cancelado nossa reunião." "Cancelado? Não recebi nenhum cancelamento." Patrícia franziu a testa. "Mas eu liguei para cá há meia hora e falei com o Alexandre. Pedi para ele avisar que precisava remarcar." Eduardo olhou para Alexandre com incredulidade crescente. "Você não me falou que ela ligou." "Falei sim, doutor, assim que chegou." "Não, você disse que ela havia cancelado, não que tinha ligado e pedido para avisar." Alexandre manteve a expressão calma. "Doutor, eu disse exatamente, sua reunião com a Multicorp foi cancelada. Doutora Patrícia ligou há meia hora." Eduardo parou para processar o que havia ouvido. Alexandre estava certo. Havia dito que Patrícia ligara, mas Eduardo havia ouvido apenas que a reunião estava cancelada, não havia prestado atenção aos detalhes, porque em sua mente um segurança não passava informações importantes, apenas informações funcionais.
Patrícia, disse Eduardo, você pode me dar 5 minutos agora, já que estou aqui? Claro, vamos subir. Durante o elevador, Patrícia fez um comentário casual que atingiu Eduardo como um raio. Sabe, Eduardo, aquele segurança do lobby é impressionante. Sempre muito profissional, bem informado, fala inglês, influente. Ontem ele estava explicando para uns investidores japoneses sobre os sistemas de segurança do prédio. Demonstra conhecimento técnico que muitos executivos não têm. Eduardo ficou em silêncio. Conhecimento técnico? Sim. Semana passada, quando tivemos problema no sistema elétrico, ele explicou para os técnicos aspectos da infraestrutura que eles não conheciam. Parece entender muito de engenharia, tecnologia, administração predial. Administração predial. Eduardo, você nunca conversou com ele sobre essas coisas? Sempre pensei que vocês se conheciam bem, considerando quantas vezes você vem aqui. Eduardo percebeu com desconforto crescente que, em 8 meses de interações, nunca havia feito uma pergunta pessoal para Alexandre. Nunca perguntara sobre sua formação, experiência anterior, conhecimentos específicos. Havia presumido automaticamente que um segurança não teria nada interessante para compartilhar. Naquela noite, Eduardo fez algo que nunca imaginara fazer. Começou a investigar discretamente quem era Alexandre Silva, o segurança do Paulista Tower. Pediu para sua secretária Rosa fazer uma pesquisa básica. Preciso de informações sobre um funcionário de segurança. Alexandre Silva trabalha no Paulista Tower. Algum problema jurídico, Dr. Eduardo? Não, apenas curiosidade profissional. Rosa voltou no dia seguinte com informações básicas. Alexandre Silva, 44 anos, endereço na Vila Madalena, empregado da Guardiões Segurança Patrimonial há 8 meses. Nada excepcional, nada que explicasse os comentários de Patrícia sobre conhecimento técnico avançado. Mas Eduardo não conseguiu se livrar da sensação de que havia algo mais. Começou a observar Alexandre mais atentamente durante suas visitas ao prédio. Notou que Alexandre lia frequentemente durante os períodos mais calmos. E não eram revistas ou jornais populares, mas publicações empresariais. Valor Econômico, Exame, Harvard Business Review. Observou que ele falava ao telefone, ocasionalmente em inglês, com fluência que sugeria uso profissional, não apenas conhecimento escolar. Mais intrigante, Eduardo percebeu que outros executivos do prédio demonstravam um respeito por Alexandre que ia além da cortesia básica. Conversavam com ele sobre assuntos complexos, pediam opiniões, tratavam-no como alguém cujo conhecimento valia a pena ouvir. Como é possível que eu seja o único que não percebi isso? Eduardo se perguntou numa noite, revendo mentalmente suas interações com Alexandre. A resposta era perturbadora. Talvez ele fosse o único que nunca havia dado oportunidade para Alexandre demonstrar conhecimento, porque nunca havia considerado a possibilidade de um segurança ter algo interessante para dizer. Eduardo decidiu tentar uma abordagem diferente. Na próxima visita ao Paulista Tower, em vez de tratar Alexandre como obstáculo burocrático, tentou iniciar uma conversa genuína. Alexandre, disse ele durante o registro, você trabalha aqui há bastante tempo? 8 meses, doutor. E antes disso, sempre trabalhou com segurança? Alexandre hesitou por um momento, como se estivesse avaliando se Eduardo estava genuinamente interessado ou apenas fazendo conversa protocolar. Não, doutor. Trabalhei em outras áreas. Que tipo de áreas? Administração, principalmente. Eduardo esperou por mais detalhes, mas Alexandre não elaborou. Havia uma cautela na resposta que sugeria experiência anterior com pessoas que faziam perguntas por curiosidade superficial. Administração é uma área ampla, insistiu Eduardo. É sim, era como puxar dente.
Eduardo percebeu que Alexandre não confiava em suas intenções e provavelmente tinha bons motivos para isso, considerando como havia sido tratado durante meses. Olha, Alexandre, disse Eduardo, numa tentativa de honestidade. Sei que às vezes fui meio direto demais nas conversas. Não quis ser desrespeitoso. Alexandre o olhou com uma expressão que Eduardo não conseguiu interpretar completamente. Sem problemas, doutor. Cada pessoa tem seu jeito. Não era exatamente perdão, mas também não era hostilidade. Era uma abertura cautelosa para recomeçar. Você disse que trabalhou com administração. Que tipo especificamente? Gestão empresarial, análise de processos, algumas consultorias. Eduardo ficou surpreso. Consultoria? Que tipo de consultoria? Eficiência operacional, principalmente. E por que mudou para a segurança? Alexandre sorriu ligeiramente pela primeira vez em semanas. Às vezes, a gente precisa experimentar perspectivas diferentes sobre o mesmo ambiente. A resposta foi intrigante, de uma forma que Eduardo não conseguiu explicar. Havia algo na forma como Alexandre falou que sugeria camadas de significado que não estavam sendo reveladas. Durante as semanas seguintes, Eduardo começou a colecionar pequenos detalhes sobre Alexandre que não se encaixavam no perfil de um segurança comum. Observou que Alexandre recebia ocasionalmente ligações que claramente eram de trabalho, mas não relacionadas à segurança predial. Falava sobre relatórios de performance, indicadores de produtividade, reuniões estratégicas, terminologia que sugeria envolvimento em atividades executivas. Notou que Alexandre tinha conhecimento detalhado sobre empresas que funcionavam no prédio. Não apenas informações básicas, como localização dos escritórios, mas detalhes sobre atividades, projetos, até mesmo performance financeira. Alexandre, perguntou Eduardo numa tarde, como você sabe tanto sobre as empresas daqui? Parte do trabalho é conhecer os clientes do prédio, facilita a operação diária. Mas você sabe detalhes que vão além do operacional. Semana passada, ouvi você comentando sobre a reestruturação financeira da Tech Corp do 18º andar. Alexandre ficou visivelmente cauteloso. Informações que circulam no ambiente de trabalho. Informações muito específicas para circularem casualmente. Eduardo estava começando a suspeitar que Alexandre não era quem aparentava ser. Mas ainda não conseguia imaginar a verdadeira magnitude da situação. O momento da verdade chegou numa manhã de terça-feira, quando Eduardo chegou ao Paulista Tower para uma reunião com um novo cliente, a Costa Holdings, holding empresarial que estava considerando contratar seus serviços jurídicos. Bom dia, Alexandre. Hoje tenho reunião com a Costa Holdings, 25º andar. Ah, sim, doutor. Reunião importante. Eduardo notou algo diferente no tom de Alexandre. Uma espécie de expectativa contida, como se soubesse algo que Eduardo não sabia. Você conhece a Costa Holdings? Conheço bem. Empresa sólida, liderança competente. Nunca ouvi falar muito sobre eles. É um cliente novo para mim. Alexandre sorriu de uma forma que Eduardo não conseguiu interpretar. Tenho certeza de que será uma reunião interessante. Eduardo subiu ao 25º andar e foi recebido por Beatriz Almeida, que se apresentou como CEO operacional da Costa Holdings. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Estamos ansiosos para conhecer seus serviços. Durante a reunião, Eduardo apresentou o portfólio da Mendonça em Associados, seus principais cases de sucesso, suas especializações em direito empresarial. Beatriz demonstrou interesse genuíno e fez perguntas técnicas inteligentes. Doutor Eduardo, disse ela no final da apresentação, gostamos muito do que ouvimos, mas há uma formalidade final que precisamos cumprir antes de fechar qualquer contrato. Que tipo de formalidade? O proprietário da Costa Holdings sempre faz questão de conhecer pessoalmente todos os prestadores de serviços importantes. É uma política da empresa. Claro, sem problemas.
Quando posso conhecê-lo? Beatriz sorriu. Na verdade, ele está aqui no prédio neste momento. Que tal descermos para uma apresentação rápida? Eduardo aceitou, curioso para conhecer o dono de uma holding que parecia ter potencial para ser um cliente muito lucrativo. Desceram juntos ao térreo. Beatriz caminhou diretamente em direção à recepção, onde Alexandre estava atendendo outros visitantes. Alexandre, disse ela, posso interromper um momento? Gostaria de apresentar Dr. Eduardo Mendonça, da Mendonça em Associados. Eduardo ficou confuso. Por que Beatriz estava apresentando-o para o segurança? Alexandre se levantou, estendeu a mão para Eduardo com um sorriso que misturava cordialidade com algo que parecia muito com vitória silenciosa. Muito prazer, Dr. Eduardo. Sou Alexandre Costa, proprietário e CEO da Costa Holdings. O mundo parou para Eduardo naquele momento. O sangue fugiu do rosto, suas pernas ficaram instáveis e ele teve a sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. Como assim? Gaguejou ele. Durante 8 meses, disse Alexandre. Trabalhei como segurança neste prédio observando como diferentes pessoas tratam funcionários operacionais. Foi uma experiência muito educativa. Eduardo não conseguia processar a informação. O homem que ele havia humilhado publicamente, que havia tratado com desprezo sistemático, que havia considerado intelectualmente inferior, era na verdade o CEO bilionário de uma das maiores holdings do país. Mas por quê? Porque acredito que a verdadeira natureza das pessoas se revela quando elas interagem com quem acreditam ser hierarquicamente inferior. Eduardo se lembrou, com horror crescente, de cada comentário arrogante, cada demonstração de superioridade, cada momento em que havia tratado Alexandre como se fosse menos que humano. Doutor Eduardo, continuou Alexandre, durante esses 8 meses, observei como você trata pessoas que considera apenas funcionários operacionais. E baseado nessas observações, a Costa Holdings decidiu não contratar os serviços da Mendonça em Associados. Senhor Alexandre, eu não sabia. Exato, doutor, você não sabia. E tratou mal alguém que acreditava ser um simples segurança. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Nos dias que se seguiram à revelação devastadora, Eduardo entrou numa crise existencial profunda que questionou todos os fundamentos de sua visão de mundo. A história havia se espalhado discretamente pelos círculos empresariais da Avenida Paulista. Não como fofoca maliciosa, mas como case study sobre a importância de tratar todas as pessoas com respeito. Eduardo começou a notar olhares diferentes em eventos sociais, conversas que paravam quando ele se aproximava, uma sutil mas perceptível mudança em como era visto por outros executivos. Eduardo, disse Dr. Roberto Andrade, sócio sênior de outro escritório de advocacia, durante um almoço de negócios, ouvi uma história interessante sobre você e o CEO da Costa Holdings. Eduardo sentiu o estômago se contrair. Que história? Sobre ele ter trabalhado disfarçado de segurança para observar comportamentos e sobre como isso afetou algumas decisões de contratação. Era dito de forma neutra, mas Eduardo percebeu o julgamento implícito. No mundo empresarial de alto nível, reputação de integridade pessoal era tão importante quanto competência técnica. Roberto, posso explicar o contexto? Eduardo, não precisa me explicar nada, mas talvez seja bom refletir sobre como essas situações afetam percepções profissionais. Eduardo saiu do almoço entendendo que sua reputação havia sido permanentemente afetada, não de forma catastrófica, mas suficiente para fechar algumas portas que antes estavam abertas. 2 semanas após a revelação, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Voltou ao Paulista Tower especificamente para conversar com Alexandre. Alexandre, Senhor Costa, disse ele quando chegou à recepção.
Poderia ter alguns minutos para uma conversa? Alexandre o observou calmamente. Claro, doutor Eduardo. Podemos usar uma das salas de reunião. Eles se dirigiram para uma pequena sala reservada no térreo. Eduardo notou a ironia. Estava pedindo favor para alguém que havia tratado como subalterno. Alexandre, vim me desculpar, disse Eduardo diretamente. Meu comportamento durante esses meses foi inaceitável. Agradeço o pedido de desculpas, doutor Eduardo. Mas quero explicar, não que isso justifique, mas quero que entenda que não foi malícia pessoal. Alexandre assentiu, indicando que estava disposto a ouvir. Cresci num ambiente muito privilegiado, continuou Eduardo. Nunca convivi socialmente com pessoas de diferentes classes econômicas. Nunca aprendi a ver além de títulos e posições. Entendo. Isso não me desculpa, mas talvez explique por que agi daquela forma. Não. Era maldade direcionada a você especificamente. Era limitação minha. Alexandre ficou alguns minutos em silêncio antes de responder. Doutor Eduardo, agradeço sua honestidade e aceito suas desculpas. Eduardo sentiu um alívio genuíno. Obrigado. Mas, continuou Alexandre, aceitar desculpas não significa que as consequências das ações desaparecem. A Costa Holdings mantém sua decisão de não contratar seus serviços. Entendo. E é justo. E mais importante, espero que esta experiência o ajude a tratar melhor outras pessoas no futuro. Eduardo assentiu. Pode ter certeza de que sim. 6 meses depois do incidente no Paulista Tower, Eduardo estava palestrando numa conferência sobre ética profissional quando recebeu uma pergunta que o fez refletir sobre toda a sua jornada de transformação. Doutor Eduardo, perguntou um jovem advogado da plateia, qual foi a lição mais importante que aprendeu em sua carreira? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Aprendi que competência e técnica sem integridade pessoal é inútil no longo prazo, e que integridade pessoal se revela principalmente em como tratamos pessoas que aparentemente não podem fazer nada por nós. Ele fez uma pausa, lembrando-se de Alexandre. Há alguns meses, cometi o erro de tratar mal alguém que eu considerava apenas um funcionário operacional. Descobri depois que essa pessoa era o CEO de uma das maiores empresas do país. Mas o mais importante não foi descobrir quem ele era. Foi entender que meu comportamento teria sido igualmente inadequado, mesmo se ele fosse realmente apenas um segurança. E como isso mudou sua prática profissional. Implementei uma regra pessoal. Trato todas as pessoas com o mesmo respeito que daria para o CEO da minha maior cliente, porque nunca se sabe quem realmente é a pessoa com quem você está falando. E mesmo que soubesse, isso não deveria fazer diferença. Após a palestra, Eduardo foi abordado por vários advogados jovens que queriam conversar sobre ética profissional e relacionamento interpessoal. Doutor Eduardo, disse uma advogada recém-formada, sua história me lembrou da importância de humildade na profissão. Exato. Humildade não é fraqueza, é sabedoria. 1 ano após a revelação no Paulista Tower, Eduardo estava saindo de uma reunião no prédio. Ironicamente, havia conseguido um cliente no desilóios do andar através de indicação, quando encontrou Alexandre novamente na recepção. Mas desta vez, Alexandre não estava uniformizado como segurança. Estava em traje executivo, claramente exercendo suas funções como CEO. Doutor Eduardo, disse Alexandre, se aproximando com um sorriso cordial. Como vai? Muito bem, obrigado. E você? Voltou às atividades executivas oficiais? Sim. O experimento como segurança terminou, mas foi extremamente educativo. Imagino que sim. Eles conversaram por alguns minutos sobre assuntos gerais. Eduardo notou que não havia mais tensão entre eles, apenas 2 profissionais conversando cordialmente. Alexandre, disse Eduardo antes de se despedir, posso confessar uma coisa? Claro.
Aqueles meses interagindo com você como segurança foram, retrospectivamente, algumas das conversas mais importantes da minha vida profissional. Por quê? Porque me forçaram a confrontar preconceitos que eu nem sabia que tinha e me ensinaram que valor humano não tem nada a ver com posição hierárquica. Alexandre sorriu. Essa foi exatamente a lição que eu esperava que as pessoas aprendessem. E eu aprendi, da forma mais constrangedora possível, mas aprendi. 2 anos após o incidente que mudou sua perspectiva sobre relacionamentos profissionais e humanos, Eduardo estava em seu escritório, revisando a proposta de um cliente, quando Rosa, sua secretária, bateu na porta. Doutor Eduardo, tem um novo cliente interessado em nossos serviços. Empresa grande, projeto complexo. Que empresa? Costa Holdings. Eduardo parou o que estava fazendo e olhou para Rosa com surpresa. Costa Holdings? Tem certeza? Tenho sim. O representante deles ligou há pouco. Querem marcar uma reunião. Eduardo ficou alguns minutos processando a informação. Após 2 anos, Alexandre estava oferecendo uma segunda chance. A reunião aconteceu numa quinta-feira de manhã. Eduardo chegou ao Paulista Tower com uma mistura de nervosismo e gratidão. Alexandre o recebeu pessoalmente no 25º andar. Eduardo, disse Alexandre, decidimos reconsiderar a possibilidade de trabalhar com a Mendonça em Associados. Posso perguntar por quê? Porque, durante esses 2 anos, observei como você mudou. Outros executivos comentam sobre sua nova postura em relacionamentos profissionais. E principalmente porque acredito em segundas chances para pessoas que demonstram crescimento genuíno. A reunião durou 2 horas e resultou num contrato de assessoria jurídica de longo prazo. Mas, para Eduardo, mais importante que o valor financeiro era o reconhecimento de que havia conseguido se transformar como pessoa. Alexandre, disse Eduardo, no final da reunião, posso te agradecer pelo contrato, pelo aprendizado, por ter me mostrado que eu precisava mudar. Alexandre sorriu. Eduardo, posso te contar um segredo? Claro, você não foi o único executivo que observei durante minha experiência como segurança, mas foi o único que realmente mudou depois. Isso diz muito sobre seu caráter. Eduardo saiu do Paulista Tower naquela tarde com uma sensação de completude que não experimentava há anos. Havia sido humilhado publicamente, havia enfrentado as consequências de suas ações, havia feito o trabalho difícil de mudança pessoal e finalmente havia conquistado uma segunda chance. Mais importante, havia aprendido que a autoridade verdadeira não vem de posição ou poder, mas de como você trata pessoas independente de sua capacidade de retribuir o favor. E essa lição, Eduardo sabia, valia muito mais que qualquer contrato empresarial. Naquela noite, jantando sozinho em seu apartamento, Eduardo refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De advogado arrogante que humilhava funcionários operacionais, a profissional respeitado que havia aprendido o valor da humildade autêntica. A frase "você é apenas o segurança" havia saído de sua boca com todo o desprezo que ele julgava apropriado, mas se revelara a demonstração mais cara de ignorância de sua vida, porque Alexandre nunca havia sido apenas um segurança. Era um líder excepcional disfarçado, observando, aprendendo, ensinando. E Eduardo, que se considerava tão superior, havia sido apenas mais um teste de caráter. Um teste que ele havia falhado espetacularmente, mas que lhe dera a oportunidade de aprender, crescer e, finalmente, se tornar o tipo de pessoa que mereceria o respeito que sempre exigira dos outros. E essa transformação, Eduardo descobriu, era o verdadeiro sucesso profissional.